Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e mediadora desta conversa, Alexandra Zanella. O South Summit 2023 já se encerrou, mas a inovação segue pulsando em nosso estado e no nosso país. Durante o evento que ocorreu aqui em Porto Alegre na última semana de março, foi lançada uma prévia do Startup Guide, um guia que apresenta nosso estilo de vida e nossa cultura, além de startups, hubs, universidades, empreendedores, investidores e experts aqui do nosso estado. O Rio Grande do Sul é o primeiro da América Latina a receber o projeto. E para entender mais sobre esse guia, hoje conversamos com a CEO e fundadora do Startup Guide, a dinamarquesa Sissel Hansen. Seja bem-vinda, Sissel! Hello! E junto com a Sissel, temos aqui no estúdio a chefe de operações do Startup Guide, a Ana Weinsteiner. Seja bem-vinda, Ana! Hello, bom dia! E para nos ajudar nessa troca, temos a presença do Daniel Hasvel, nosso tradutor. É um prazer te receber aqui, Daniel. Bom dia, bom estar aqui. Obrigado. E ainda temos mais gente neste voo. A analista de produtos do Sebrae RS, a Tayane Okajima, que me ajuda nesse papo. Bem-vinda ao Plano de Voo, Tayane. Olá, obrigada. E para começar essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de pedir para a Sissel que desse uma breve explicação sobre o que é o Startup Guide, para que o público que está nos ouvindo já possa se ambientar sobre o nosso papo. So the Startup Guide is essentially like... Ela está dizendo aqui que o Startup Guide é como se fosse uma versão do Lonely Planet para empreendedores, tipo um guia. Isso começou tudo quando ela tinha 20 e poucos anos. Ela tinha ido morar em Berlim, mudando de lá, ela é originalmente da Dinamarca. Very overwhelming, but especially also when you have to start a business. So one of the first things I did was... Então, primeiro, quando ela conheceu lá o ecossistema de empreendedorismo, ela viu que tinha muito pouco conteúdo em inglês. Então, isso foi a primeira ideia do Startup Guide. To the ecosystem in English, and that was actually the first seed for the Startup Guide. Então, o Startup Guide, ele olha todos os stakeholders, todas as pessoas, as partes interessadas no ecossistema de empreendedorismo. Isso incluindo os próprios empreendedores, incluindo os espaços de coworking, incluindo o poder público e outros aspectos que formam esse ecossistema. So Startup Guide started in 2014. O guia começou então em 2014 e hoje já tem a presença do Startup Guide em mais de 60 ecossistemas, quase 70, e o Rio Grande do Sul será o primeiro ecossistema na América Latina. First guide in Latin America. Bom, então o Rio Grande do Sul é o primeiro estado, na América Latina a receber o guia. O que chamou a tua atenção aqui para o Rio Grande do Sul, para o estado? I think the first attention was especially Ela disse que começou tudo com o povo daqui, né? Ela viu que tinha de uma comunidade que reconhecia o valor do ecossistema que eles tinham e queria muito crescer. E, apesar de ver que é a primeira vez dela conhecer o ecossistema, ela vê que realmente é um ecossistema muito forte e que agora precisa passar para o próximo passo, que é o passo da internacionalização. The development of it, but I can definitely say that it's a very strong and condensed ecosystem, and I think the next step is really to internationalize that. Sissel, o que você percebeu de valor no ecossistema de inovação aqui do Rio Grande do Sul para ter escolhido o nosso estado a ser o primeiro da América Latina? Again, as I said, I think the community, Então a Cício está compartilhando que realmente é uma questão muito visto o espírito de colaboração que ela veio aqui no Rio Grande do Sul. Especialmente uma questão que muito interessante é uma interação entre participantes ou protagonistas mais da velha guarda, mais antiga, que trabalham juntos com essa nova guarda, esse pessoal mais novo, que tem interesse, que tem esse ânimo novo e que tem uma paixão, gente apaixonada para ver esse sistema e querer internacionalizá-lo. A lot of passionate people who really want to move the city forward and see innovation as a driver for that.
E como é que está sendo essa entrada no Guide aqui na América Latina? Pelo que eu entendi, a gente tem nos Estados Unidos e agora aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está sendo essa entrada? Well, first of all, it's been very long. Agora, a Cisco comunicou que esse processo foi um processo longo, né? Porque iniciou em 2019, já tinha planos para fazer alguma coisa em 2020, mas, como bem sabemos, a pandemia afetou. Mas foi um processo onde tinha que desenvolver parcerias locais, né? Tinha que também buscar a questão do financiamento, mas, apesar de tudo, esse processo longo, 3 anos depois, está pronto o negócio e viu que a Rio Grande do Sul tem um potencial que não é limitado aqui. A ideia é que esse projeto se espalhe pelo Brasil, outros ecossistemas, e que Porto Alegre sirva como, e Rio Grande do Sul sirva como um protótipo, como piloto desse projeto que pode ser escalonado aí pelo Brasil. In Brazil with this partner, and using Rio Grande do Sul as the perfect prototype and pilot for showing what we can do in Brazil. Cícil, e como é que você compara a maturidade do nosso ecossistema aqui no nosso estado, né? Já pelo trabalho realizado que vocês têm pelo Guide até aqui, em relação a outros ecossistemas com que vocês atuam em tantos países? I think that it's very developed ecosystem. Então eu vejo que é um ecossistema desenvolvido e essa injeção de autoconfiança que se recebe pelo processo é ainda um passo importante. E, afinal, ela disse que só está aqui uns 4 dias e só trabalha a região, então ela não pode comentar sobre tudo, mas ela vê que realmente o próximo passo que precisa para crescer esse ecossistema é a questão da internacionalização, porque se você quer participar com os grandes players, os grandes protagonistas nesse mercado, tu tem que ser internacionalizado. Play on the big tech, not only here in Brazil, but in the rest of the world. Ana, e como é que foi essa troca cultural e de comunicação com o Brasil? Eu fiquei sabendo que vocês tiveram alguns problemas com o WhatsApp. Se puder falar um pouquinho mais sobre isso. Yes, definitely. There's always, I think, some, differences in. A Ana compartilha com a gente que realmente sempre vai ter algumas diferenças culturais, isso é muito normal. E o exemplo mencionado aqui foi a questão de que na Europa os projetos, a comunicação dos projetos normalmente se formaliza por meio de trocas de e-mail. E eles começaram trabalhando assim dessa forma, mas rapidamente eles viram aí, lidando com o Paulo aí dos parceiros aqui no Brasil, que aqui no Brasil a cultura é diferente, que quase tudo se trocava pelo WhatsApp. Aqui o e-mail já não é tão utilizado e o WhatsApp domina mais. Então, esse é um exemplo de como isso acontece às vezes e é uma questão só de aprendizado, de respeito ali nessas diferenças. But in the end, we solved it really well, and it's kind of need some time to get this mutual understanding and to listen a little bit to the other party, and I think we managed pretty well. And in the end, I think this is the beauty about working então, na verdade, a Ana comentou que existe uma beleza nesse processo, né? Porque até às vezes é bom ter um pouco dessa fricção que se gera, porque isso pode estimular formas novas de fazer as coisas que dá um resultado realmente legal. Other ways of working and thinking, which eventually can create beautiful things and projects. A minha pergunta é o seguinte: como o Guide ajuda a conectar empreendedores com diferentes startups e atrair negócios aqui para o nosso estado, melhorando a nossa economia, fortalecendo o nosso ecossistema? So one of the main objectives of Startup Guide is to... A Ana compartilhou que o objetivo deste guia é inspirar, para que as pessoas não tenham medo de ir atrás das suas visões, de ir atrás dos seus sonhos, para fazer um mundo melhor. E a ferramenta que eles usam para isso é o que eles chamam de storytelling, ou o contar de histórias, onde eles buscam contar as histórias de líderes autênticos, de pessoas autênticas. Então, a ideia é que isso possa servir como um manifesto ou um guia para orientar as pessoas para saber com quem fazer parcerias, com quem investir e também para trazer o Rio Grande do Sul para um palco internacional e, assim, fazer conexões, inspirar, para que as pessoas possam criar negócios e colocar os holofotes sobre o Rio Grande do Sul e o ecossistema daqui. Really want to bring Rio Grande do Sul and all the, amazing players you have here on an international stage to show the world, okay, this is happening here. Get inspired, maybe connect, showcase what
great places there are to live here, maybe even, start a business or expand the business to Brazil, just to help Rio Grande do Sul to get international spotlight and showcase it as a very attractive place also. E em relação aos autores do guide, quem são eles e como eles foram selecionados? So, in general, we have 3 stages of content selection. Agora, então, a Ana compartilhou que esse processo, na verdade, se realiza em 3 estágios. Começa, então, com a ideia que tem que se buscar a contribuição da comunidade local. Tem que ser uma coisa que é uma cocriação, não pode ser eles vindo de fora fazendo tudo. Então, se passa, então, um período onde se busca, então, esse conteúdo local. E os passos da seleção passam por 3 passos. O primeiro passo é o período onde eles abrem para indicação pública, de indicação da comunidade, onde existe essa chamada ação, onde se pode fazer sugestões de o que deve ser incluído. A segunda fase, então, é uma fase onde eles selecionam um comitê, onde eles administram, e um comitê de 10 a 15 especialistas que vão votar, então, dessas indicações do público, quem é interessante ser incluído. E a terceira fase, então, a equipe deles começa a olhar e eles usam, então, um critério interno para escolher quem vai ser, de fato, incluído. Na edição aqui para o Rio Grande do Sul, houve mais de 100 matérias, 100 artigos incluídos, olhando empresas, fundadores, pessoas incluídas ali. Tudo isso feito com entrevistas de cada empresa, fotos. A ideia é, então, que isso tudo vai produzir um recurso autêntico. Isso é muito importante, eles enfatizam a palavra que tem que ser autêntico. Uma coisa que não é imposta de fora para dentro, mas sim uma coisa que surge de dentro para fora. Different categories of startup spaces, founders, and so on and so forth. That will be featured in the book, and each of the companies we do interviews with and photo shoots and go really deep into their stories and their mission. So for us to wrap this up, for us it is very, very important that the Startup Guide is a very authentic resource and is coming and being kind of born from the inside out of the city, of each city, where we as Startup Guide help to get this international visibility. Que incrível ver o nosso ecossistema de inovação entrando no mapa do mundo todo. Gente, foi um prazer receber vocês todos aqui no Plano de Voo. Eu espero que vocês retornem não só para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, mas também aqui para o nosso podcast para contar ainda mais avanços que esse trabalho a muitas mãos tem trazido para o Rio Grande do Sul. Meu muito obrigada a vocês. Cícel, me resta agradecer demais a tua disponibilidade em ter vindo para o estúdio para esse papo com a gente, mesmo sabendo que a tua agenda está bem cheia de compromissos. Foi um prazer te receber aqui no Plano de Voo. Thank you so much. Da mesma forma, Ana, muito obrigada. Todas essas informações que vocês trouxeram com certeza são fundamentais e vão ajudar os nossos empreendedores e empreendedoras que estão acompanhando o Plano de Voo. Muito obrigada, estamos muito felizes de estar aqui. Tayane, muito obrigada pela tua parceria nessa conversa. O teu conhecimento sobre esse tema foi maravilhoso e muito importante para esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço aqui a oportunidade. E quero agradecer também o Daniel, que está aqui para fazer a tradução como precisa ser feita e a gente não perder nada. Já que a Cícel não fala português, estamos nos comunicando em inglês, como vocês ouviram até agora. Muito obrigado. E o nosso muito obrigada especial é sempre para você que embarca com a gente nesta aventura. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Você também pode acompanhar os conteúdos nas redes sociais ou acessar o site sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.